Graça e paz, povo de Deus. E aí, firme e forte? Aleluia, que maravilha. Vamos para mais um vídeo hoje e a gente está abordando desde o capítulo 9, né? Capítulos 9, 10, 11 e 12. Estamos abordando sobre como liberar a sua fé. Hoje nós vamos ver a parte 4, não é? Desse tópico, desse tema tão importante, né? Na verdade, como eu tenho falado desde o capítulo 9, a gente tem falado que esses capítulos, na verdade, falam sobre a parte operacional, não é? A parte que cabe a você que está me acompanhando, amém, de colocar em prática, né? De fazer acontecer, que é justamente a parte da confissão. Diga assim comigo, confissão, amém? A gente tem falado muito sobre isso e hoje, mais uma vez, eu vou compartilhar com você para a gente finalizar aqui o capítulo 12 e finalizar também esse tópico também, que é muito importante. Então, se você não adquiriu o livro, fica aí o link, né, aqui na descrição do vídeo para que você possa clicar nesse link, adquirir, tá certo? Tenho certeza que vai ser muito bom. Como eu tenho falado em todos os vídeos, é muito importante a leitura desse livro. Não tenho como compartilhar os exemplos que o irmão Reagan cita, né? De casos que ele viu, que ele vivenciou, de pessoas que tiveram ali seu testemunho de fé, testemunho de incredulidade também. Enfim, quando você lê acerca dos testemunhos, acrescenta-se muito em cima de cada capítulo o conteúdo, né, de vivência ali que o irmão Reagan teve, tá certo? Outro ponto também muito importante, se você não é inscrito no meu canal, por favor, se inscreva, amém? Ative aqui as notificações para que quando a gente enviar um vídeo, chegue logo para vocês. Se você gostar, no final, deixa aí o seu gostei, tá certo? Para que a gente possa, juntos, tanto você quanto eu, alcançar mais e mais pessoas. Como eu tenho falado em todos os vídeos, é muito importante que compartilhemos, né? Todos os dias eu compartilho com toda a igreja, amém? A respeito dessas verdades. Cada vídeo quando eu lanço, toda a igreja recebe diariamente, né, de segunda a sexta. E se você me acompanha agora, você tem a oportunidade de compartilhar com um familiar seu, com alguém que você conhece do trabalho, né? Fique à vontade para fazer isso e a gente juntos, né, tanto você quanto eu, alcançarmos a vida de mais e mais pessoas, amém? Então, o capítulo 12 começa da mesma forma que os capítulos 9, 10 e 11 começam, destacando o poder da confissão. O irmão Reagan usa como texto base o livro de Romanos, capítulo 10, e no verso 10, né, que diz assim, ó, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Amém? A confissão correta, ela está ligada diretamente ao que você crê. E como eu ensinei no vídeo passado, aquilo que você crê está ligado diretamente ao que você pensa, não é? É interessante porque os pensamentos que estão desalinhados com a palavra de Deus, elas não vão trazer resposta. Esses pensamentos não trarão a manifestação da fé. Os pensamentos que trazem a manifestação da fé são justamente aqueles pensamentos que estão alinhados com a palavra de Deus, né? Então, a nossa fé e a nossa confissão, elas vão andar juntas. E se você está com o seu pensamento alinhado com a palavra, eu vou te falar, querido, você está a um passo de grandes coisas se manifestarem na sua vida. Eu me lembro bem do que Jesus escreveu lá em Marcos, capítulo 11, verso 23. A gente também tem falado muito sobre esse versículo, né? Que diz assim, ó, porque em verdade vos afirmo, vos digo, né? Que qualquer que disser este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no coração, mas crer que se fará aquilo que se diz, assim lhe será feito. Amém? Então, a gente tem que conhecer qual é a vontade de Deus, para que assim a gente possa viver na plenitude da sua vontade, né? Como eu já falei agora alguns minutos atrás, né? Sobre pensamento, é interessante, né? Porque não é só o homem que tem pensamento. A Bíblia também nos assegura que Deus tem pensamentos ao nosso respeito. Olha o que o Senhor fala aqui no livro de Isaías, no capítulo 55 e no verso 9. Eu quero abrir com você lá, livro de Isaías, Antigo Testamento, tá? No capítulo 55, verso 9. Tá com a Bíblia na tela aí para você ver, ó. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim também os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. É interessante, né? Porque os pensamentos do Senhor estão descritos, né? Estão explícitos na palavra de Deus. Quando você lê a palavra,
quando você, sabe, absorve a palavra de Deus, você está automaticamente absorvendo os pensamentos de Deus a seu respeito, né? Olha o versículo como é forte. Assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Quando você decide pensar da mesma forma como Deus pensa, aí sim você passa a viver nos caminhos, né? E também na altura, digamos assim, que Deus tem para você, que Deus quer trazer até a sua vida, né? Eu me lembro bem que quando nós estudamos ali aquele contexto de Marcos 11, só que no verso 22, a gente leu lá, né? Eu vou até colocar na tela aqui para você, ó. Aqui, ó, no comecinho aqui, ó. E Jesus respondendo lhe disse: tende fé em Deus. Tende fé em Deus. A gente já aprendeu ao longo dos últimos vídeos, né? A confiar na palavra, né? Confiar na palavra é condição indispensável para a gente receber o melhor de Deus para nossas vidas, amém? Confessando e crendo que aquilo que nós confessamos já tem um momento que nós declaramos e cremos, é justamente por esse modo que a gente vai obter cada uma das palavras, cada uma daquelas que inicialmente estão como promessas na Bíblia, né? Existem muitas promessas na Bíblia, mas quando nós trazemos aquilo ali para o pessoal e nós recebemos de Deus aquilo que Ele já nos pronunciou, já nos sentenciou, já nos abençoou, aquilo que nós confessamos já é nosso. Agora, como eu já falei nos vídeos anteriores, né, muitas vezes nosso sentido físico, né, a nossa mente não renovada, ela vai querer nos limitar ao natural, enquanto, de alguma forma, Deus sempre vai querer nos puxar para a dimensão espiritual. A gente, como cristãos, a gente tem como é que eu posso dizer? A gente tem, né, a qualificação, a gente tem a capacidade de viver além das coisas naturais. Muitas vezes, quando você está confessando coisas erradas, você vai estar impedindo o agir de Deus na sua vida, né? Quando você confessa derrota, fracasso, doença, tudo isso não exalta Deus. Na verdade, esse tipo de confissão acaba mesmo exaltando o diabo. Quando você acaba dizendo que você é fraco, que você é doente, que você é um derrotado, que você, sei lá, não é merecedor, que você é pobre, que você é desgraçado, né? Ou vida miserável. Queridos, olha, esse tipo de confissão vai enaltecer as artimanhas do inimigo na sua vida e vai derrubar, na verdade, né, o que Deus, de alguma forma, já planejou, arquitetou, preparou para a sua vida. Então, deixe a partir de hoje de confessar coisas erradas, né? Por quê? Porque a confissão errada, na verdade, ela vai abrir uma brecha para que o Deus desse mundo possa entrar. Você sabia que existe um Deus nesse mundo? Olha o que a Bíblia fala aqui em 2 Coríntios, capítulo 4, no verso 4. Vou abrir para você agora, Novo Testamento, segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, e no verso 4. Olha aí o que diz, ó. Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Eu até grifei aqui, ó, o Deus desse século, né? Nós que vivemos no mundo, que precisamos entender que esse mundo, na verdade, que nós vivemos, ele jaz no maligno. Sabia disso? É isso mesmo. Esse mundo lá fora não tem nada a nos oferecer, mas eu vou te falar uma coisa. A palavra nos capacita a mudar a realidade do mundo, a mudar aquilo que está ao nosso redor. O nosso mundo pessoal não precisa ser um reflexo daquilo que é o mundo espiritual. Deus pode, queridos, sempre nos orientar, nos conduzir, amém? Para que tenhamos uma vida extraordinária, uma vida gloriosa. Amém, querido? Então, eu até mudei aqui a versão da Bíblia. Eles não podem crer, pois o Deus deste mundo conservou a mente deles na escuridão. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Você que é cristão, você que já entregou a sua vida a Jesus, deixa eu te dar uma notícia. A sua mente não está na escuridão. A Bíblia diz que você foi iluminado pelo poder da palavra. A Bíblia diz também, a gente já viu nos vídeos anteriores, né, que nós fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então eu quero que você entenda que há potencial em você para você viver o melhor de Deus na sua vida. O melhor de Deus não é para amanhã, não foi para ontem, o melhor de Deus é para hoje, é para agora. Você pode viver isso através da sua
confissão. Não abra brecha para o inimigo por meio das suas palavras. Não se permita dizer coisas erradas, tá certo? Falar coisas erradas com relação aos seus filhos, com relação ao seu marido, com relação à sua mulher, com relação ao seu emprego. Imagina que tem pessoas que trabalham, tiveram a oportunidade aí, né? Uma porta se abriu de emprego, e aí, sei lá, está lá no emprego, que ele se tornou comum, se tornou normal para você, e ao invés de você agradecer a Deus, né? Louvar a Deus pelo lugar onde você trabalha, você simplesmente abre a sua boca e diz, rapaz, esse lugar aqui é o inferno, esse lugar é isso, esse lugar é aquilo, né? Ô desgraça trabalhar aqui, eu não aguento mais, e isso e aquilo. Olha, quanto mais você murmura, mais você abre brecha para o diabo agir na sua vida. Então tenha cuidado com as suas palavras, com as suas confissões, porque eu vou te falar, isso pode destruir você, isso pode destruir a sua casa, pode destruir a sua vida financeira, pode destruir o seu corpo. Muito cuidado com as suas confissões. Toda e qualquer incredulidade não deve ser confessada pela sua boca. Amém? Eu vou repetir isso, tá? Toda e qualquer incredulidade não deve ser confessada pela sua boca. Olha o que a Bíblia diz aqui em 2ª carta de Timóteo, no capítulo 1 e no verso 7. Ó. Porque Deus não nos tem dado espírito de medo, de espírito de covardia ou de medo, né? Mas de poder, de amor e de moderação. Sabe que tem muita gente no corpo de Cristo confessando seus medos, confessando suas fraquezas, sabe, confessando suas desgraças. Sabe, se você é alguém que tem sido atormentado com espírito de medo, se você é alguém que tem sido atormentado, né, com depressão, com pavor, síndrome do pânico, sabe, você precisa a partir de hoje mudar as suas confissões. Toda vez que esses tremores vier, que esses medos vierem, abra a sua boca e declare, não, a Bíblia diz que Deus não me deu espírito de medo. Eu não tenho espírito de medo em mim mesmo. O que opera em mim é espírito de poder, de amor e de moderação. Repita comigo assim, eu sou forte, eu sou abençoado. A Bíblia diz que eu sou próspero. A Bíblia diz que eu sou feliz. A Bíblia diz que eu sou corajoso. Você lembrará quando Deus deu aquela palavra para Josué? Lá em Josué, a palavra do Senhor diz que Deus fala com Josué mais de uma vez. Josué, seja forte e seja corajoso. Pois então, aquela mesma palavra que Deus deu a Josué também serve para você hoje. Deixa eu te falar uma coisa, você e Deus são maioria. A Bíblia diz que você é mais do que vencedor. Então não ande por aí confessando as suas derrotas. Mesmo que você esteja passando por pressão, por dificuldades, sejam elas quais forem, confesse aquilo que a Bíblia diz que você é, que você tem e o que você pode. Sabe por quê? Porque todo medo vem de fora. O medo vem do inimigo, ele deve ser resistido por cada um de nós, sabe? A doença, ela vem sim do inimigo, pode vir muitas vezes por coisas naturais, pode, mas eu vou lhe dizer uma coisa, querido, ninguém pode dizer, abrir a boca para dizer que a doença é uma bênção. Eu falei no vídeo anterior, né? Que se alguém diz que a doença é uma bênção, então por que não pede logo para a família toda? Não é? Alguém pode dizer assim, não, mas estar doente é uma bênção, não é? O câncer é uma bênção, a dificuldade é uma bênção. E é. Então beleza, peça logo para a sua família toda, amém? Então isso não é bom? Então veja aí o contraponto que nós muitas vezes não estamos percebendo. Às vezes nós estamos falando, né, que as coisas são boas, mas boas nos olhos de quem? Né? Porque eu não acredito que sejam boas. Amém? Falta, por exemplo, não é algo bom. Não é? Então não viva confessando a falta. Que desgraça, está faltando isso, está faltando aquilo. Às vezes eu falava, esses dias na igreja, eu dizia, compartilhava um pouco sobre esse ponto, né? Sabe, tem pessoas que acabam destruindo a sua casa, seu casamento, sua família, seus filhos, sabe por quê? Por causa das palavras que falam. Muito cuidado com as palavras que têm saído da sua boca, amém? Porque elas têm poder de dar rumo à sua vida. Olha o que a Bíblia diz aqui em Tiago 4,7. Diz assim, ó, lá no Novo Testamento, livro de Tiago, capítulo 4, no verso 7. O Senhor diz aqui, ó, eita, papai bom, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Ei, querido, olha, eu vou te falar uma coisa, resista ao diabo. Evite falar constantemente sobre as suas dúvidas, sobre os teus temores. Sabe por quê? Porque isso vai fortalecê-los ainda mais.
Ao invés de você andar falando sobre doença, sobre desgraça, confesse sua cura. Amém? A gente já leu sobre isso no passado, mas eu vou aqui lembrar para você. Deixa eu tirar aqui a Bíblia aqui, olhando aqui no seu rosto. Amém? Confesse Isaías 53, 3 e 4. Confesse, por exemplo, Mateus 8, 17. 1 Pedro capítulo 2, verso 23 e 24. Amém? A palavra do Senhor diz que pelas pisaduras dele nós já fomos sarados. Pelas suas pisaduras nós já fomos sarados. Confesse a sua ousadia. Diga todos os dias, Pai, muito obrigado porque eu não sou uma pessoa covarde, eu não sou um homem medroso, eu não sou uma mulher medrosa, pelo contrário, Pai, a Tua palavra diz que eu sou ousado, então eu sou ousado. A palavra do Senhor diz, como a gente já leu em 2ª carta de Timóteo, capítulo 1, verso 7, não é que Ele não nos deu espírito de covardia, de medo, mas de poder. Ei, você já é poderoso. Você é poderoso. A Bíblia diz que você foi ungido para desfazer as obras do diabo. Sabe o que é isso, irmão? Sabe o que é você entender isso? A palavra do Senhor diz que uma das coisas que eu vou estar estudando nos próximos dias, até nós vamos estar ministrando na igreja, não é sobre a autoridade. O crente, irmão, quando ele entende a palavra, quando ele sabe o que ele pode em Deus, ele vai se mover em autoridade. Ele não vai permitir que as obras do diabo vençam, prevaleçam sobre ele. Amém? A palavra do Senhor diz que as portas do inferno, elas não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Tem alguém aí que é a igreja do Senhor? Aleluia, que bênção, sei que você é, amém? Outra coisa, para a gente fechar mesmo esse contexto aqui, não é, desses cultos, 4 capítulos, falar sobre confissão, não é? Ao invés de você confessar a sua falta, confesse a sua provisão. Eu me lembro das palavras do apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 4, no verso 19, que diz que o meu Deus, segundo as suas riquezas gloriosas, haverá de suprir cada uma das nossas necessidades. E olha, irmão, vou te falar uma coisa, você é alguém suprido, você é alguém que já tem tudo que precisa para viver uma vida plena, uma vida, sabe, próspera. Eu me lembro quando o Senhor fala lá em 3 João, capítulo 1, verso 2, né? Quando o apóstolo João fala, ele fala assim, amado, eu faço voto por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Quanto mais a sua mente, queridos, estiver conectada com a palavra, mais próspero você vai ser, não é? Mais abençoado você vai ser, sabe? Essa é, de fato, a vontade de Deus. Outra coisa, confesse os seus pecados ao Senhor, como a gente já aprendeu. Amém? Quem confessa pecados, recebe perdão. Se você cometeu algum pecado, algum deslize, a palavra do Senhor diz lá em 1ª carta de João, no capítulo 1 e no verso 9, né, que se você confessar os seus pecados ao Senhor, Ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados e purificar você de toda a injustiça. Amém? Então, mesmo que você em algum momento não esteja se sentindo perdoado, eu quero dizer a você que você não anda por aquilo que você sente. Amém? Eu me lembro quando o Senhor fala, e o irmão Reagan fala sobre isso no capítulo 12, não é? O Senhor fala lá em Isaías que dos nossos pecados Ele não se lembra mais. Então não fica lembrando a Deus o seu pecado, porque você já pediu perdão ao Senhor, já se arrependeu? Pois maravilha, isso significa que você já é perdoado. Amém? Então finalizo aqui esse contexto, né, desses últimos 4 capítulos, capítulo 9, 10, 11 e 12, que falam sobre o poder da confissão, que falam sobre a confissão. E se você de fato recebeu, eu quero recomendar que você volte ao vídeo 9, para que você possa reassistir mais uma vez o capítulo 9, vídeo 9 não, né? O capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11 e capítulo 12, tá certo? No próximo vídeo já vamos entrar no capítulo 13 e aí nós já vamos mudar de foco aqui, mas eu creio que vai ser uma bênção do Senhor, tá certo? Vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, quero render graça ao Senhor nesse momento, Pai, pela vida de cada uma das pessoas que me acompanham aqui. Eu oro por eles, Pai, eu declaro a Tua palavra se cumprindo. Eu oro para que os olhos de entendimento deles se abram, Pai, para que eles possam entender a Sua vontade, para que eles possam canalizar as confissões que eles têm, Pai, diárias, de uma forma correta, Pai. Muito obrigado pelo crescimento deles, pelo avanço deles, Pai. Obrigado, Senhor, por sede e fome, Senhor, da Sua palavra, em nome de Jesus. Eu oro também pelos enfermos. Eu declaro no nome de Jesus que todas as pessoas que estão enfermas, que me acompanham agora, Pai, eu declaro agora a cura se estabelecendo no corpo delas, em nome de Jesus. Nós nos levantamos agora e nós repreendemos toda a enfermidade, toda a doença e nós ordenamos, vá embora agora, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo, meu querido. Em nome de Jesus, um grande abraço. Amém.